Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Hoje eu vou dar umas dicas como fazer um corte bem feito de uma peça muito complexa, uma peça que é bastante delicada, e como cortar ela na máquina de corte a laser para cortar uma chapa de inox de 0,8 milímetros de espessura, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque é um detalhe bem normal no dia a dia das empresas de receber um arquivo para cortar. Pode ser um arquivo produzido internamente ou pode ser um arquivo recebido de uma outra empresa. E na hora que foi cortar, começaram a dar alguns problemas meio estranhos, difícil de entender o que está acontecendo. E na verdade, não é nenhum problema na máquina, não é nenhum problema na configuração do corte da máquina, e sim no arquivo. Sim, os arquivos de corte, os arquivos que são enviados para as máquinas, às vezes parecem perfeito, mas não são. Para a máquina laser nem sempre é perfeito, tá? E hoje eu vou explicar o porquê e vou explicar como corrigir isso, tá? É muito comum, isso é muito comum, porque muito dos software, a maioria, se não todos, que são usados para fazer projetos, para cortar em máquinas laser, na verdade aquele software não foi um software desenvolvido para fazer projeto para cortar em máquina laser. A grande maioria do software que existe já estão há décadas no mercado, foram criados muito antes das máquinas laser existirem. Eles são para impressão, tá? Pode pegar o AutoCAD, quando o AutoCAD estava na versão 13, 14 dele, nem existia máquina de corte a laser ainda, tá? Então o AutoCAD, todos os softwares que tem no mercado, eles são muito para fazer projetos mecânicos, são softwares muito bons para fazer os projetos mecânicos, mas quando ele gera um arquivo para ser cortado em máquina laser, nem sempre ele gera um arquivo da forma correta para ter o melhor corte na máquina laser, porque a máquina laser tem as peculiaridades dela, tá? Tem a forma de trabalhar dela que é um pouco diferente. Então aquele desenho, aquele projeto, aquele arquivo que iria imprimir fantástico numa impressora, num plotter, não vai cortar bem na máquina laser, tá? Vai dar alguns problemas para ela. E agora eu vou mostrar um exemplo prático, real, da vida real, que aconteceu com um cliente meu. E quando estava cortando lá, eu percebi que estava tendo alguns probleminhas e não estava sendo uma coisa muito eficiente, muito prática, estava tendo alguns problemas meio estranhos no corte ali, tá? Eu fiquei desconfiado daquele arquivo, pedi para esse cliente me passar o arquivo dele para me dar uma olhada, e realmente tem uma série de problemas nesse arquivo que dificultam a máquina laser de fazer um serviço bom nele, tá bom? Então vamos ver agora esses problemas e vamos ver como corrigir, tá? Tá aqui na tela do meu computador, ok? Já está aqui aberto o arquivo original do jeito que chegou, tá? Então está aqui, tá? Você pode ver que é um arquivo com bastante detalhezinhos e tal, um desenho bem feito, um projeto bem feito, com muito capricho, né? Porém, para máquina laser, esse arquivo tem alguns problemas que eu vou mostrar. Por exemplo, eu vou clicar na linha de fora aqui, ó, tá? Dessa placa, eu vou clicar na linha de fora, e na hora que eu clico nela, tá? Vocês podem ver que ele selecionou uma linha e não selecionou todo o contorno. Qual que é o problema das linhas não estarem unidas? Você vê que as linhas não estão unidas. Eu cliquei aqui, ele seleciona essa linha, vou clicar nessa curva, vai selecionar essa curva. Vou clicar aqui nessa outra linha, selecionou separado. Bom, o problema é que quando as linhas não estão unidas, o software da máquina não sabe o que é dentro e o que é fora, tá? E isso vai atrapalhar a sequência do corte, porque para o software da máquina laser, esse design, esse arquivo, ele é composto apenas por linhas não fechadas, são uma sequência de linhas, tá, que existe aí, e elas não estão fechadas, tá? Evidente que um arco
Quer dizer, um círculo, nesse caso está fechado, o círculo está fechado. Mas se eu clicar aqui, ó, nessa curva aqui, ó, ela não está dando continuidade, né? Então são cortes que aí é o computador que vai entender. Ele vai fazer esse corte aqui, de repente ele pode vir fazer esse outro aqui separado, depois ele pode vir fazer esse outro, depois vir fazer. Ele vai ficar procurando uma sequência que ele não sabe que está interligado, tá? Então, por exemplo, ele vai cortar essa curva aqui, o software vai acabar entendendo que se ele cortar essa aqui primeiro do que cortar dando a sequência aqui, ela está mais perto aqui, tá? Então vai iniciar o processo aqui e não vai dar continuidade. Então acaba gerando mais movimento, a máquina acaba tendo que mover mais o cabeçote de um lado para o outro, numa sequência que não tem uma ordem, tá? Vamos supor que eu vou querer cortar primeiro os elementos menores aqui. Mas como que ele vai saber que esse elemento aqui, ó, tá, é menor do que esse outro aqui? Se são só linhas, não estão conectados. Então, primeiro problema, linhas não conectadas, tá? Elementos, tá? É um polígono que só é composto por linha e não está conectado. É um problema porque vai ser difícil para o software entender o que é dentro e o que é fora, tá bom? Outro problema, quando é exportado o arquivo nessa forma, nós não temos garantia nenhuma que não está vindo ali um segmento de linha de menos de um centésimo de comprimento, tá? Então, às vezes, o software vai gerar linhas muito curtas mesmo, que você nem vai enxergar ela, tá? Então, essas linhas, elas podem criar problema durante o corte a laser, porque elas podem até ser geradas com alguma falha e você não vai poder enxergar, que elas são tão pequenas, tá? Pode ter uma linha bem no meio aqui, ó, que eu não estou vendo, tá? Porque vai ser um micron de comprimento, mas no arquivo pode estar lá aquela linha, tá? Então, às vezes isso gera problemas, tá? Geram movimentos estranhos no cabeçote, porque ela está se deslocando para uma linha que é tão pequena que você não vai enxergar nem na tela do teu monitor, tá? Ok, existem várias técnicas para você fazer com que essas linhas se transformem em elementos fechados. Existem muitas opções em software que faz essa junção automática, que faz a soldagem das linhas uma na outra, mas nem sempre funciona, tá? Nem sempre funciona. Então eu vou ensinar uma forma aqui que funciona sempre. Essa forma que eu vou ensinar funciona sempre, tá? E para isso eu vou usar o CorelDRAW, tá? Eu vou usar o CorelDRAW, um softwarezinho que tem aí, todo mundo tem esse software aí. Tem versões grátis delas, versões mais antigas, tá? Que fazem isso que eu vou fazer agora também. Mas eu vou usar o software para nós fecharmos todas as linhas, tá? E a técnica que eu vou usar é impossível dela não dar certo, tá? É impossível, porque eu vou transformar o arquivo vetor em um arquivo bitmap e depois o arquivo bitmap vou transformar em vetor. Então quando eu transformo o arquivo vetor em bitmap, ele perde todas as características de um arquivo de vetor. Não vai mais existir linhas, tá? Não vai. No arquivo bitmap vai existir apenas pontos, só pixels, vai existir apenas pixel. Então não vai mais ter esse negócio de linha, tá? Mas um arquivo bitmap não serve para cortar na laser, justamente porque ele não tem nenhuma definição matemática dele, eles só são pixels e não tem uma ligação um com o outro, são pixels que estão ali no arquivo e só isso, tá? Porém, nós podemos transformar o arquivo bitmap em vetor novamente. E quando ele transforma em vetor novamente, o que ocorre? Todos aqueles pixels, eles já passam para o vetor fundidos, eles já vão fundir, já vão formar as linhas inteiras, tá? Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar uma olhada aqui como é que está a resolução desse vetor, tá? O vetor, ele não existe resolução na verdade do vetor, porque o vetor são equações matemáticas, são linhas, né? são curvas, são elementos matemáticos. Então não existe, para eles não existe esse negócio de você ter uma resolução. Ele pode ter qualquer tamanho com a mesma qualidade. Porém, quando eu transformo um vetor em bitmap,
quanto maior for o tamanho do vetor, maior vai ser a resolução do bitmap, porque bitmap tem resolução, tá? Bitmap tem ali quantos pixels por polegada que tem, tá? Então 300 pixels por polegada, 600 pixels por polegada, 1200. Então, antes de transformar vetor em bitmap, não existe resolução, tá? É a resolução que você quiser, porque são apenas pontos matemáticos. Depois que você transforma em bitmap, existe a resolução, tá? Vai depender do tamanho do arquivo anterior. Então vamos ver, esse arquivo aqui, eu posso verificar ele, que ele está com um tamanho, tá, de 87 milímetros de largura por 163 milímetros de altura, tá? É pequeno, é pequeno. Então eu vou aumentar o tamanho dele para que o arquivo gerado posteriormente tenha uma resolução maior, tá? E como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar ele de forma proporcional, tá? Então ele já está selecionado aqui, ó. Vou selecionar ele inteiro aqui, tá? E aqui vou vir na parte de dimensão dele, ok? E eu tenho que multiplicar por algum fator, tá? Posso multiplicar por 10, por 100, por 1000, desde que ele esteja com o cadeadinho fechado aqui, para ser proporcional à largura com a altura, tá? Então se aumentar 10% na largura, vai ter que aumentar na mesma proporção na largura, e a altura tem que estar tudo na mesma proporção, tá? Por isso o cadeado tem que estar fechado, o cadeado está fechado aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, como ele já tem aqui uma vírgula, eu só vou tirar essa vírgula daqui, ó, 163,2 milímetros, vou tirar essa vírgula fora, tá bom? Ok, depois eu coloco a vírgula de volta quando eu quiser o mesmo tamanho. Então eu já estou multiplicando aqui e já vai aumentar, tá? E já foi um bom de um aumento, ok? Agora, deixa eu botar aqui a tela. Agora ele já está, vamos ver, 1631 milímetros, tá? 1,63 m de altura. Então agora ficou com uma resolução maior, tá? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse vetor aqui, tá? E vou ter certeza que ele está tudo de uma cor só. De repente ele pode ter uma pequena tonalidade de um preto para um pretinho um pouco mais claro, que no meu olho eu não enxergo. Eu vou deixar tudo com preto, bem preto, tá bom? Aqui, ó, tenho certeza que eu estou aqui só, né, clicando aqui para que ele tenha todos eles uma cor só, para ter certeza, né? Ele provavelmente está tudo uma cor só, mas 99,9999% de certeza eu não tinha. Então esse pouco que faltava agora já tem, ok? Beleza, agora vamos criar um arquivo bitmap, tá? Tá ele selecionado e eu vou exportar ele, tá? Vem aqui e vou exportar, tá? E vou exportar ele como um arquivo BMP. Por que um arquivo BMP? Por que não um JPG ou qualquer outro, um PNG, sei lá o que? Porque eu vou exportar ele como um arquivo BMP do Windows, tá? Eu estou usando Windows. Então, o motivo é que o arquivo BMP ele não é comprimido, tá? O BMP ele é um arquivo que ele não tem nenhum tipo de compressão, ele ocupa muito espaço no HD do computador, na memória do computador, porque ele não tem compressão. Eu prefiro usar arquivo não comprimido para mim ter certeza que o resultado vai ser mais fiel, tá? Então vamos clicar aqui BMP, eu vou dar um nome para esse arquivo, deixa eu ver o meu Windows aqui, pera aí, deixa eu só mudar a tela aqui, não está cabendo aí, agora que eu vi que não está cabendo para vocês chegarem, tá? Ok, vamos dar um nome aqui de exemplo 01, tá? Arquivo BMP, ok? Exportei, tá? Agora que vai exportar na verdade, né? E do jeito que está aí, vou exportar ele sem mudar nada das configurações, tá? Vai ser exportado com 300 dpi, né? Que são 300 pontos por polegada, ok? Vai ser um arquivo grande, que vai ocupar 757 megabytes. Então é bom que você tenha um computador bom, né? 757 esse arquivo, para arquivo gráfico nem é tanto assim, tá? Ok, já exportei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar ele na forma de arquivo bitmap. Eu venho aqui, vou importar, vou vir aqui, o nome que eu dei,
e vou trazer ele, colocar ele do ladinho aqui, ó. Pronto. Já está do lado. Parece que ele está assim com uma corzinha quase que invisível de ver, mas se você dar um zoom aqui, você vai ver que é assim, ele seguiu a linha que tinha no DXF, né? Então ele seguiu aquela linha e gerou uma linha bem fininha. É bom que se gere uma linha bem fininha porque ele vai ser bem fiel, né? Porque o arquivo do lado que está aqui, ele não tem espessura, a linha dele não tem espessura. O CorelDRAW está colocando uma espessura para mim poder enxergar. Eu defino qual que é a espessura que eu quero. Se ele selecionar aqui e venho aqui e coloco, ó, uma espessura de 1 ponto, ele vai deixar um pouco mais grosso, tá? Vou colocar aqui bem grosso para ficar mais fácil de ver. Ó, vou colocar aqui 10 pontos. Ele vai ficando cada vez mais grosso, tá? Mas isso é só para visualização. Tá? É só para visualização. Isso aí não tem nada a ver com o arquivo em si. É só para mim poder enxergar aqui, ó. Ó como eu deixei bem preto. Então assim, arquivo vetor não tem espessura, tá? Não tem. É zero. A espessura dele é zero, tá bom? A gente coloca uma espessura só para enxergar. Quando eu exportei, ele veio assim bem fininho mesmo, tá? Porque ele pegou o mínimo do mínimo ali dele poder gerar um arquivo BMP. Mas está ótimo para nós, por isso vai dar uma resolução perfeita, não vai mudar nada o nosso arquivo, tá? Então, tá bom. Já temos o arquivo aqui BMP gerado, é um arquivo bitmap, tá? Quase não dá para ver ele porque as linhas são bem fininhas, mas ele tem todas as informações do arquivo anterior, tá? Que é um arquivo de vetor. E agora eu tenho que transformar esse arquivo de bitmap para vetor de volta. E é nesse processo que vai acontecer a mágica, porque daí todas as linhas geradas já vão estar unidas, tá? Vão estar unidas porque ali são pixels, né? O sistema vai colar um pixel no outro, esses pixels já estão colados no outro, tá? Então nós vamos aqui clicar com o botão direito do mouse, tá? E vamos vir aqui, ó, em rastreio de linha central, tá? Dá um zoom aqui, ó, rastreio de linha central. Ok, vamos vir para o lado, desenho de linha, é aqui que nós vamos clicar, tá? Se prepare porque vai demorar, ok? Ele está agora processando, pode tomar um cafezinho, é um arquivo de 758 megabytes, ele vai ter que ligar pixel por pixel, vai ter que desenhar toda uma conexão entre eles, vai ter que gerar o arquivo vetorizado. Dá trabalho. Esse computador não é um computador fraco, é um computador forte, mas dá trabalho, tá? Então pode tomar um cafezinho quando está fazendo isso aí. A vantagem é que você vai ter o arquivo limpinho, com todas não vai ter nenhuma linha solta no arquivo, vão estar todas elas conectadas e vai permitir a gente fazer mais coisas daí, ó. Tá trabalhando, não terminou ainda, tá? Enquanto não aparecer do lado aqui, ó, o arquivozinho está processando, tá? Pode tomar um cafezinho, comer um pastel, tá ok? Que é demorado. Vamos aguardar. Parece que não está fazendo, né? Parece que não está fazendo, mas está. Pronto. Agora já foi criado essas linhas, tá? E agora eu vou separar elas do desenho, tá? Puxar ele aqui do lado e não deu certo. Gerou uma linha em cima, uma embaixo, não deu certo. Ok, eu vou explicar por que não, tá? Eu vou explicar por que não. Ok, tá aqui o arquivo. Vamos fazer o processo de novo e agora nós vamos corrigir uma coisa, tá? E vou selecionar aqui, é bom para vocês aprenderem, tá? O que aconteceu? Quando eu exportei, as linhas estavam fina demais. Daí o sistema não conseguiu reconhecer, tá? Quando ele foi tentar achar as linhas, não tinha, era pouco contraste,
tá? Vamos aumentar o contraste dessa forma aqui. Eu vou deixar aqui a linha com um ponto, tá? Com um ponto, só isso, tá? Um ponto aqui, porque assim, quando ele exporta um arquivo vetor para um arquivo bitmap, apesar do vetor não ter dimensão, tá? Ele só deixa mais grosso para você poder enxergar. Na hora que o bitmap é gerado, ele gera com a quantidade de pixel para dar aquela largura que você tinha colocado para enxergar, tá? Então vai ser um arquivo bitmap um pouco mais grosso, com as linhas um pouco mais grossas, tá bom? Vamos exportar novamente. E vou colocar aqui exemplo. Vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Ele vai gravar por cima, tá? Mesmo nome. 757 megabytes, tudo bem? Tá, já exportou. Agora eu vou importar ele novamente. Agora ele vai vir com as linhas um pouquinho com mais contraste. Importar. Exemplo. E vamos colocar do lado aqui. Tá. Então um pouquinho mais agora, um pouquinho mais grosso as linhas, tá? Eu não queria deixar ela muito grossa, porque quanto mais fino, mais mais exatamente igual ao original vai ficar. Ok, vou clicar com o botão direito, rastreio de linha central, desenho de linha, vamos esperar agora. Vamos esperar ele processar. Tá processando. Tá processando ainda. Não vai ficar viciado no café. Tá, terminou. Agora deu até para ver as linhas formadas aqui. Dá um OK. Pronto. Agora eu vou puxar para o lado aqui, ó, e vai ver que veio o arquivo vetorizado novamente. Tá igualzinho o original. E esse arquivo que está no meio aqui, esse aqui é o intermediário, tá? Esse ali é o bitmap. Eu vou deletar ele. Não precisa mais dele, tá? Deletei. Agora eu vou mostrar a diferença do arquivo que a máquina laser gosta com o arquivo que a máquina laser não gosta, tá? Vamos colocar um do ladinho do outro aqui, tá? Ó, olhando é a mesma coisa, né? Você olha aqui, ó, olhando é exatamente a mesma coisa, ó, exatamente a mesma coisa. Mas agora eu vou mostrar o pulo do gato, tá? Esse arquivo é o original, tá? E isso aqui foi feito agora. Eu vou clicar nessa linha aqui, ó, do canto aqui, e olha, eu vou até dar uma cor para ela aqui, de vermelho aqui, ó. Você vê que é uma linha perdida aqui. É uma linha perdida, tá? Tá ali no canto, tá perdida ali, sozinha, solitária, tá perdida ali. Vamos agora fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Eu vou clicar na linha de cá e vou dar uma cor nela. Olha, fechou tudo, tá? Ou seja, tá tudo conectado, tá? Agora tem como a máquina saber o que é de dentro e o que é de fora, ok? Eu vou desagrupar aqui e vou selecionar só, vou dar uma cor novamente aqui, tudo de preto, tá? Agora vou pegar só essa parte aqui, ó, e você vê que agora tem um contorno. Uhul, tem um contorno agora. Olha só, a máquina laser agora sabe o que é dentro e o que é fora, porque agora nós temos um contorno, tá? Então você vê, ó, a linha está totalmente contornada. Se eu clicar aqui nessa linha de cá, ó, só tem aquele pedacinho pequenininho ali, ó, de linha. Não tem como a máquina laser saber o que é dentro e o que é fora, tá? Mas se eu clico aqui, você vê que vem todo o contorno selecionado. Então agora a máquina sabe que esse contorno tem que cortar por último, né? Porque antes ela não sabia que cortar por último, porque era um monte de linha ali, né? Então agora ela sabe que o contorno é que ela vai cortar por último. Ela sabe que ela vai ter que cortar primeiro as coisas que estão dentro do contorno, tá bom? Além disso, tudo que tem aqui vai estar também fechado, ó. Eu cliquei aqui, né? Agora vamos clicar aqui. Ó, só tem uma linha aqui, ó.
Tá vendo? Só tem uma linha ali, tá? Eu clico aqui, tá? Nós temos aqui o bilongo inteiro selecionado, tá vendo? Ele selecionou inteirinho aqui, ó. Vou dar um vermelho para ele também, ok? Então, agora a máquina sabe, quando ela for cortar esse aqui, já corta tudo de uma vez só, tá? É menos processamento para a máquina laser, menos dor de cabeça para a máquina laser. Você tem que dar melhorar para a tua máquina laser, depois ela, se você dá esse primeiro arquivo ali, já deixa lá uma caixa de remédio para dor de cabeça para a tua máquina, tá? Então, essa é a diferença, tá? Quando você tem um arquivo que ele não tem nenhuma linha conectada com nada, é o que está acontecendo aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó. Nenhuma linha está conectada com nada, tá? Eu clico aqui, ó, vou dar um vermelho nela aqui, ó. Ela não tem conexão nenhuma, tá? E aí, se eu clico na mesma linha do lado de cá, tá? Você vê, ó, que ela já é uma peça inteira aqui, ó, tá? Já está toda conectada, ok? Então, primeiro passo resolvido, já temos agora todas as linhas conectadas, bonitinha, tá? A máquina já sabe o que é dentro, o que é fora. Na hora que for cortar essa peça, vai cortar essa peça inteirinha aqui, ó, essa parte de dentro aqui, porque todas as linhas delas estão juntas, conectadas, soldadas uma na outra, então ela sabe que é uma única peça aquilo lá, então é uma única operação que ela vai fazer. Tá. Já foi resolvido tudo. Aqui, por exemplo, se no arquivo do lado de cá nós tivéssemos linhas sobrepostas, uma linha por cima da outra, tudo isso já foi resolvido, tá? Porque na hora que você gera BMP, o que está sobreposto, ele vai gerar só um pixel e pronto, tá? E na hora que você transforma o pixel novamente em um vetor, o que é o pixel, ele vai se transformar em um vetor só. Então aqui nós já temos um arquivo totalmente limpo, ó, totalmente limpo, tá? Já resolveu 1 milhão de problemas, tá? Porém, agora nós temos que pensar na parte prática do corte, tá? Esse arquivo aqui, complexo do jeito que ele é, tá? Eu vou selecionar ele aqui, vou puxar ele para o lado aqui, tá? Para deixar um pouco separado. Esse arquivo complexo, como é que ele é? Isso aqui ele vai cortar bem na máquina laser, por mais que agora o arquivo esteja perfeito, lindo, bonitinho ali, vai ter alguns problemas ainda que são de ordem prática apenas, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Para isso eu vou usar uma ferramenta que agora eu posso usar nessa porque está fechado, mas não posso usar essa aqui porque ela não está fechada, tá? Até eu vou fazer um quadrado em volta dele aqui, um retângulo, só para vocês verem essa ferramenta que tem aqui no CorelDRAW, tá? Tem gente que vai me xingar porque eu estou usando CorelDRAW, mas tudo bem. Eu tenho que vir aqui nesse, deixa eu ver para mim achar ela aqui, vou ter que colocar ela, deixa eu só achar a ferramenta aqui, porque eu tive que diminuir o tamanho da minha tela para ficar dentro da resolução do filme. E aí algumas ferramentas minhas ficaram escondidas, tá? É o preenchimento inteligente que eu vou pegar, tá? Aqui, ó, preenchimento inteligente. Ele está aí, sim, vou ter que apertar aqui, está escondido aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, preenchimento inteligente, isso aqui, ó, tá? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, tá? E você vê o seguinte, com essa ferramenta aqui selecionada, deixa eu ver por que não está selecionando. Cliquei nela. Tá, agora vai. Se eu clicar, por exemplo, eu quero preencher essa parte do desenho aqui, ó. Você vê que ele pegou tudo por fora, porque ele não está fechado. O preenchimento se espalha, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Eu vou clicar, qual que eu tinha clicado lá? Eu tinha clicado, já nem sei mais qual. Nessa aqui, né? Ó, agora que eu cliquei nessa aqui, você vê que fica bonitinho ali, ó, tá? Fica bonitinho, tá? Porque agora eu fiz um preenchimento e como tá todas as linhas conectadas, não tem linha aberta, você vê que a tinta do preenchimento se espalhou certinho por dentro dele, tá? Eu posso ver agora agora eu posso até entender melhor esse arquivo, tá? Quando você usa essa ferramenta, ele acaba criando mais um outro desenho, tá? Eu vou puxar do lado aqui, ó, tá? Porque fica o original, fica o novo que ele criou, tá? Olha que bonito agora. Eu posso enxergar todo o corte, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que isso que eu fiz aqui seria impossível nesse outro, que está tudo aberto, tá? Mas agora que eu posso chegar todo o corte, eu posso verificar o que vai sobrar durante o corte. É um problema de ordem prática. Tu vai cortar uma peça e muitas vezes ela vai
ficar encavalada, ela não vai cair para baixo da máquina laser. Ela tem um formato que é ruim. E eu vou explicar para vocês agora de uma outra forma. Eu vou preencher a sobra, porque isso que está preenchido não é a sobra. Isso que está preenchido, que tem essa corzinha aí, ela é a peça final. Tá? Agora eu vou preencher a sobra. Eu vou vir aqui no preenchimento inteligente novamente, tá? E vou preencher agora o que sobra, para vocês entenderem melhor. Tá? Eu vim aqui, ó, preenchimento inteligente, ok? E agora eu só vou mudar a cor para que ele tenha uma cor diferente aqui. Deixa eu dar uma cor diferente aqui, ok? Ótimo. Agora eu vou clicar na sobra. Por exemplo, essa aqui é uma sobra. Bem aqui é o que vai sobrar do corte, ó. Tá vendo que vai sobrar essa peça aí? Vai sobrar essa sobra, tá? Isso é o que nós não queremos, né? No produto final. Isso que vai ser cortado fora. Mas olha que complicado. Você tem uma peça que é como se fosse um L deitado ali. Quando cortar, isso aí não vai cair certinho para baixo. Ela vai cair meio torta para baixo. Uma perninha vai ficar para cima. Essa perninha que vai ficar para cima, depois que ela ser cortada, pode bater no bico, pode atrapalhar. Aí o operador tem que ficar dando pausa na máquina, ir lá, tirar essa pecinha, dar uma batidinha nela para ela cair para baixo, tá? Então, se fosse um círculo, tipo aqui, ó, esse círculo aqui, ele vai cair que é uma maravilha. Pss, cortou, cai, some. Você nem vê, né? Nem vê, some, ok? Mas essa outra peça aqui, vamos dar uma outra cor aqui, ó, tá? Ó, também vai ser meio complicadinho, porque ela é compridinha, ela vai cair um lado e vai ficar erguido no outro, nem sempre vai cair para baixo, tá? Essa do meio aqui vai, na hora que o laser cortar, ela vai sumir também, ela vai cair e vai sumir lá, né? Nas gavetas lá da máquina laser, tá? Porque é uma peça pequena, tal, tá? Mas dá uma olhada, vamos pegar uma bem complexa aqui, ó. Dá uma olhada nessa aqui, ó, essa sobra aqui. Meu, essa sobra vai dar problema, tá? Porque, ó, essa parte de baixo aqui tudo bem, tá? Mas olha o que ela sobe para cima aqui, ó. Tá vendo que ela sobe para cima tudo isso aqui, ó? Meu, isso aqui para dar problema é tiro certo, tá? A parte de baixo vai cair, a parte da frente vai ficar com uma anteninha para cima lá, vai criar uma antena, vai cair, vai ficar torto, vai ficar atravessado. Uxa, isso aqui vai dar uma raiva quando a pessoa está cortando, vai ter que parar a máquina a cada 10 segundos para ir lá, dar uma batidinha nessa peça, tirar ela manualmente, né? Eu já vou explicar como resolver isso, estou mostrando o problema primeiro, tá? Isso é porque é uma peça complicada, não é uma coisa comum assim. A maioria das empresas não vai ter esse problema. A maioria das empresas estão cortando peças grandes que nunca vai cair para baixo, né? Mas existem situações que você vai lidar com esse tipo de corte, tá? Principalmente se você é uma empresa que presta serviço para fora. Você presta serviço para fora, você nunca vai saber o louco que vai chegar lá com um arquivo mais louco ainda para você cortar, né? Então você tem que estar preparado, né? Coitado das pessoas para cortar nas empresas macalês, porque elas pegam só uma vez na vida, né? Cara, pega o arquivo lá, se animou de fazer o serviço para o cliente, pegou lá, cortou, devolve o arquivo cortado para o cliente e fala: nunca mais apareça aqui, nunca mais apareça aqui com essa porcaria desse arquivo teu. Opa, vamos ser mais profissionais, vamos corrigir as coisas, vamos fazer com que as coisas funcionem melhor, tá? Eu já vou explicar como resolver tudo isso aí, tá? Então tudo isso que eu estou pintando agora aqui, ó, é tudo sobra. Olha essa outra sobra, essa é a desgraça das desgraças. Ela começa de um lado aqui, ó, dá um monte de volta, bem para cima, tá? Cara, ó, não, isso aí é complicado, tá? Olha essa outra aqui, ó, meu, parece uma aranha ali, cara. Vai ficar presa, tudo vai estar canto, né? Até você separar ela depois da peça cortada vai ser difícil tirar, porque ela tem um monte de entranha de um lado para outro, né? Vai ficando assim. Olha essa outra aqui, ó, né? Tá bem, cara, tá bem. Tem as anteninhas para baixo lá, ó. Ó, a anteninha vindo para cá. Essa anteninha aqui, ela não vai deixar a peça cair completamente, ela vai ficar presa, ela vai subir de um lado e descer do outro, tá? Então esses são os problemas que eu estou identificando nesse arquivo aqui, tá? É um arquivo complicado, é um arquivo que vai ter um monte de pecinha que vai se vai se encavalar no processo, tá? Você vê que isso que eu estou fazendo aqui eu não podia fazer aqui, tá? Se eu clico aqui, ó, essas linhas, elas têm muita linha aberta aqui, ó, tá?
Algumas até que estão fechadas, né? Porque eu já tinha pintado, dado a pintura antes aqui. É o para fora aqui que é o problema. Então tá, vamos resolver esse detalhe prático do corte, para que o corte seja feito de uma forma que o operador não tenha que ficar todo o tempo intervindo no processo, tá? Ah, a peça ficou encavalada, tem que dar um pause na máquina, tem que ir lá desencavalar a pecinha que ficou encavalada, tá? Ou então ela vai encavalar, o operador não vai perceber, o bico vai se mover, vai bater naquela pecinha, e se for uma chapa pequena que está em cima da mesa, vai tirar toda a chapa da posição, vai começar a cortar tudo fora, vai fazer uma bagunça, uma lambança, né? Ou se for uma peça grande que não for se deslocar na hora que o bico bater, vai dar ali um contato elétrico no bico, ele vai parar, vai entrar no modo de emergência, pode só mover um pouquinho, na hora que continuar, vai continuar 1 milímetro fora da posição. É só problema, tá? Vamos resolver os problemas agora, tá? Você resolve o problema, e esses problemas de ordem prática, que não tem nada a ver com o arquivo, porque não é o arquivo que é mal feito, é o projeto que tem que ser daquela forma. Esse projeto está bonito, excelente, é um projeto fantástico, tá bem feito tudo, mas para a máquina cortar isso aqui é complicado, tá? Por causa de que na ordem prática ele não vai ser legal, tá? Então nós vamos agora acrescentar algumas linhas a mais para que não sobre nenhuma peça complicada que possa ficar encavalada. Como é que nós vamos fazer para que as peças não serem encavaladas? Nós vamos ter que aumentar o número de corte. Vamos ter que cortar as peças, vamos ter que picotar as peças, tá bom? E daí depois, na hora de cortar, vamos programar a máquina para primeiro fazer essas linhas de picote, para depois cortar o resto, tá? Então vamos começar aqui fazendo umas linhas, tipo essa peça, essa aqui, ó, que vem daqui até aqui, dessa volta, não é bom, porque na hora que ele cair, ele pode ficar com a perninha para cima aqui, tá? Então eu vou acrescentar, eu vou vir aqui, deixa eu pegar aqui para fazer um desenho de uma linha de 2 pontos, tá? Aqui ó, linha de 2 pontos, tá? Eu vou criar um corte aqui, ó, na horizontal, tá? Daqui até aqui, ó. Você vê que eu criei uma linhazinha ali. Até vou dar uma cor, deixa eu ver, podia dar uma cor verde nessas linhas. As linhas que eu estou fazendo eu vou dar uma cor verde, tá bom? Então eu cortei, eu seccionei ela, tá? O que está acontecendo agora? Vai ter uma pecinha menor que vai cair fácil, tá? Vai cair fácil, não vai ficar encavalada, tá? Essas curvas aqui sempre são complicadas, que a curva é que mais encavala. Essas coisas curvas, essas linhas curvas, elas encavalam bastante, tá? Então eu também vou cortar aqui, ó, e vou ter que fazer uma linha vertical. De preferência, faça a linha sempre na horizontal. Toda vez que você for fazer uma linha para picotar uma sobra, sempre que possível, faça na horizontal. Por que fazer na horizontal? Porque a máquina laser, ela tem um mecanismo que se move no Y, que é vertical, tá? Que é um mecanismo grande, pesado, toda a ponte tem que mover, tá? Você coloca muita energia para mover aquilo ali, você tem uma aceleração, uma desaceleração mais lenta para mover toda aquela ponte pesada para frente e para trás, mas no X é só o cabeçote que anda. O X é muito mais leve, então precisa menos energia para mover no X. O X é mais rápido para mover porque ele tem uma rampa de aceleração e desaceleração mais íngreme. Ele consegue acelerar mais rápido e desacelerar mais rápido porque são menos quilos para mover de um lado para outro, tá? Então, sempre que possível, quando for picotar a sobra, picote na horizontal, tá? Nem sempre dá, por isso, tipo, agora não tem, vou ter que picotar na vertical aqui, tá? Então, vou vir bem perto da curva aqui e vou picotar aqui, ó. Eu estou cortando essa sobra no meio, tá? Estou cortando aqui, tá? Vou dar uma cor verde. Então a técnica é essa, você ir picotando, tá? Tipo essa aqui, ó, com essas antenas aqui, ó, vou arrancar fora essa antena aqui, ó, tá? Ó, essa anteninha que vem para cá e para cá, eu vou arrancar. Eu vou colocar aqui na horizontal, uma linha daqui. Eu até deixo sempre bem na horizontal, eu vou apertar o CTRL aqui para garantir que está na horizontal, para não ter que deslocar nem um pouquinho no Y, tá? Vai deslocar só no X, ok? E aí, mais uma aqui, tá? Eu estou cortando, tá? Estou cortando todas as linhazinhas para elas não atrapalharem nada, tá? E vou cortar aqui também. Tá? Ok? Você vê que eu só estou cortando a sobra, hein? Não estou cortando a peça que vai ficar, ok?
E essa aqui também, que é uma peça mais grandinha, também vou picotar ela. Aí é certeza que ela vai cair, não vai ficar nem um pouco... Vai ser impossível ela ficar encavalada, tá? Então a técnica é essa, o que faltou agora só eu vou picotar tudo que vai sobrar, que daí ela vai cortar antes e daí vamos eliminar isso aí, tá? Ó, essa aqui, ó, vou cortar aqui, não vou deixar nenhuma antena, nenhuma dessas anteninhas aí não, tá? Ok? E é isso aí, ó. Quanto mais você picotar, cara, melhor vai ser para o corte. Vai ser quase impossível você ter que ter uma... você tem que ficar desencavalando alguma peça que ficou encavalada, tá bom? É lógico que esses picotes, eles vão consumir tempo do corte, né? Então o corte vai ficar mais lento, porque vai ter que ficar picotando um monte de coisa. Porém, como você não vai mais ter intervenção na tua máquina, a tua máquina vai cortar de uma forma contínua, não vai ficar parando para você não vai ter que ficar dando pausa nela, porque tem que desencavalar uma peça que ficou encavalada. No final você ganha tempo, tá? Porque toda vez que você dá uma pausa na tua máquina para ir lá desencavalar, é alguns segundos que você perdeu ali, tá? E a máquina fazer esses cortezinhos aqui, ele é mais rápido, tá? São um monte de corte, mas, meu, ela corta rapidinho esse que eu estou fazendo aqui. Principalmente porque são cortes pequenos, né? São cortezinhos pequenos e tal, tá? Então, estamos eliminando tudo que possa dar problema, tá? Eu vou cortar as sobras, estou picotando as sobras para que elas não gerem nenhum tipo de encavalamento lá, tá? Isso serve para tudo, tá? É um desenho complexo que eu estou cortando aqui, mas qualquer desenho que tu fizer, eu recomendo tu colocar picote na sobra para que ela não fique essas peças muito complexas, tá? Você pode até aumentar ou diminuir assim a quantidade de picote, sei lá, se for um arquivo que você usa com certa constância, para ver o quanto realmente precisa. De repente essa sobra aqui, ó, talvez não fosse precisar, né? Mas eu, por garantia, já vou pôr, tá? Picote aqui, um picote aqui. Pessoal, quem está assistindo isso aí, dê um like, se inscreva, faça tudo que os YouTube peçam para você fazer. Eu nem sei onde que eu vou pôr esse vídeo aqui. Acho que vou pôr no site da empresa só. Talvez vou pôr no YouTube também. Tem lá no YouTube lá milhares de seguidores lá. Até hoje eu não configurei para mim receber dinheiro. Podia estar ganhando dinheiro, né? Pô. Mas pelo menos quem assiste meu vídeo não vai ficar vendo propaganda, né? Quando você coloca lá para ganhar dinheiro, o YouTube também enche de propaganda. Aí, é isso aí, cara. Agora é só ficar fazendo repetindo esse processo aqui. Quem quer parar de assistir o vídeo agora pode parar. É só fazer isso aqui até não ter nenhuma peça que vai gerar problemas quando for cortado, que vai ficar encavalado. Nós estamos eliminando qualquer possibilidade de uma peça ficar encavalada, porque principalmente que ela é pequenininha, ela não tem nenhuma antena de um lado para o outro, como tinha bastante aqui, não tem nenhum, ó, tipo, ó, isso aqui é para encavalar. E outra, tem outra vantagem aqui, tá? Quando a peça é muito complexa assim, para separar ela é mais difícil, porque por mais que o laser cortou ela tem um monte de entranha que entra de um lado e entra para o outro, e aí fica até difícil separar ela, né? Na hora que você tira, por mais que ela não possa não ter ficado encavalado, você tem dificuldade dá trabalho de você limpar a peça sai cortada, mas as peças cortadas estão tudo lá presa lá dentro, não por causa que tenha conexão, mas sim porque as curvas não permitem elas se soltarem, tá? Então, se você faz esse processo de cortar o que está encavalado, tu vai também tirar a peça limpinha, limpinha lá de dentro. Essa aqui, ó, eu vou cortar ela aqui, tá?
Talvez nem precisasse cortar, mas eu vou cortar. Ó, não ficou na horizontal direita, eu vou fazer novamente, tá? E aí, porque assim, cara, essa peça vai sumir, né? Vai sumir depois no processo. Não, você não vai nem ver mais essa sobra aqui, ó, tá? Vai ser a maior maravilha, não vai ter nada lá preso lá, encavalando, né? Vai estar um corte limpo depois, né? Ok? Essa é a ideia, tá? E sempre funcionou muito bem quando fiz isso, tá? Sempre funcionou muito bem, ok? Tá bom, tá? Já cortamos tudo que podia ficar encavalado ali, tá? O arquivo perfeito, tá? Agora, ele tá com essas cores só para questão de visualização aqui no vídeo mesmo, para vocês poderem enxergar bem, tá? Isso aqui eu posso pegar na hora que for gerar arquivo, deixar tudo numa cor só, tá? Tirar qualquer preenchimento de cor, ok? E daí pronto. Agora as linhas já estão fechadas, então a máquina sabe onde que é o começo, onde é o fim, onde é o meio, onde é o externo. Para ela fazer o corte vai ficar muito mais eficiente o processo do corte, tá? Não vai ficar dando um movimento estranho de um ponto para o outro, não vai ficar encavalando peça nenhuma, porque a sobra foi tudo picotada, as sobras são agora tudo pequenininha, vai caindo para baixo, vai cortando, vai caindo para baixo. Maravilha! Uhul! Você vai cortar isso aí muito fácil, tá? E essa é a parte prática, né, de você picotar a sobra, para que a sobra não te atrapalhe durante o corte. Tem a parte do arquivo, que eu juntei todas as linhas, limpei toda ela com esse processo, tá? Agora só pegar e exportar aqui, ó. Vou vir aqui para exportar. E aqui eu vou exportar em DXF agora, né? Vou botar ele no padrão, né? E vou escrever para limpo, tá? Eu estou exportando só os selecionados. Observe aqui, ó, tá? Que tá aqui só o selecionado. Eu estou exportando só aquela parte que eu selecionei ali, ok? Tá? Já tem o arquivo pronto lá, já está salvo. Essa peça aqui, ó, tá? Tá aqui limpinha, todas as linhas conectadas, tá? Aí agora tem a questão da configuração corte lá na máquina, que lá tem vários parâmetros, aonde é muito fininho, tu pode diminuir a potência para não esquentar muito, pode colocar ponto de esfriamento, mas isso aí já é detalhes ali de configuração do corte, porque essa peça é uma peça bem delicada, então ela tem umas partes bem fininhas, vamos ver aqui, ó, ela tem umas linhas bem fininhas aqui, ó, que na hora que ele está subindo para cá, ele já está aquecendo do outro lado, na hora que descer, vai aquecer muito, pode derreter demais, tá? Olha essa parte fininha aqui, ó, bem fininha aqui, tá? Ah, tem um detalhe que eu não falei, eu aumentei a escala, agora tem que diminuir, então eu exportei ela, ó, toma cuidado para não esquecer de fazer isso, eu acabei esquecendo, eu exportei ela com 1 metro e pouco de tamanho, tá? Essa peça não é tão grande assim. Eu vou selecionar ela inteira, agora ela já está em vetor novamente, vetor não tem resolução, então agora eu posso deixar ela do tamanho que é para ser cortado mesmo, ela não vai perder nada de detalhe, porque vetor não tem isso, tá? Eu só vou agora tirar aquela vírgula que eu tinha colocado antes, tá? Vou voltar com o tamanho original, ok? Que era 163,2. Tá, ali que tá aqui, praticamente é 0,2, ficou com 163,19993, tá? Que talvez era realmente o tamanho original dele, tá? Eu vou deixar com 1,2, tá? Do jeito que estava, 163,2, tá? Voltando o tamanho original dele, tá com cadeado fechado para ser proporcional, ok? Aqui voltou o tamanho original, tá? Então agora que eu tenho que exportar ele no tamanho original, tá bom? Aqui, se eu quiser, eu posso... Essa grossura que está aqui, ó, essa grossura da linha é só para você enxergar na tela do computador, isso não existe em vetor, tá? Mas se eu quiser deixar para ficar mais bonitinho, com a espessura mínima, para ficar parecido com o que foi, o que veio, né? Só para aparecer, ó, aqui as linhas que estão cortando a sobra, tá? Tá tudo fechadinho, tudo certinho. Agora sim, agora eu vou exportar novamente, vou selecionar ele e vou exportar, que é para ter a mesma escala, né? O mesmo tamanho. Então vou vir aqui, limpa, exportar. Ah, quem não assistiu o vídeo até o final agora se ferrou, porque eu não mostrei que eu tinha que diminuir o tamanho ao normal. Então, quantos que não cancelaram o vídeo? Já estou sabendo, tá? E vão esquecer depois de fazer isso, que é voltar a peça para o tamanho original, tá bom?
voltar para a escala com que ela entrou. Beleza? Quem mandou parar de assistir o vídeo antes, né? Vocês que acompanharam até o final já estão sabendo, né? Eu primeiro iniciei aumentei o tamanho, tá? Para gerar um arquivo bitmap com maior resolução. Depois que eu transformei o bitmap em vetor, fiz todas as modificações que tinha que fazer, coloquei o picote das sobras e depois selecionei tudo e voltei para o tamanho original. Salvar o arquivo vetor no tamanho original na escala certa. Valeu, pessoal! Quem está assistindo em qualquer plataforma que dá para dar like, por favor, dá like. Se está assistindo, se assistindo no meu website, já deu um like só de entrar no meu website. Website. Então já sabe o que eu estou falando. E quem está assistindo, sei lá, Facebook, Instagram, né? Sei lá, vê aí onde que você dá o like, para compensar todas essas horas que eu parei aqui. Eu podia estar tomando uma champanhe, bebendo um vinho, podia estar passeando lá em Nova York, Los Angeles, Chicago, Tóquio, e estou aqui fazendo vídeo para vocês, né? Até mais, tchau, tchau.